Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes e diz a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Espírito Santo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ok? Então a Bíblia faz uma profecia alertando sobre o final dos tempos, que demônios teriam uma maior influência devido às mentes estarem mais abertas a ensinos estranhos. Ok? No vídeo anterior, você pode procurar na playlist sobre a paranormalidade, ok? Você vai achar na playlist esta série que nós estamos tratando sobre esta questão de espíritos, misticismo, ocultismo e o que diz a Bíblia, ok? Então é interessante você ter esta playlist para que você possa entender do que estamos tratando. Bem, no vídeo anterior nós tratamos sobre a questão da crença do mundo paranormal concernente à salvação e o pecado. Neste estudo nós vamos tratar sobre a questão de Deus. Como é que o mundo paranormal ele entende a pessoa de Deus, ok? Então, do ponto de vista paranormal, né, alguns médiuns eles acreditam no panteísmo, ou seja, não acreditam em um Deus pessoal, mas no panteísmo, a ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. Em seus pontos de vista, Deus não é um ser pessoal, mas sim uma força impessoal, ok? Diz desses médiuns: nós expressamos nossa fé em uma força impessoal em todo lugar, presente, manifestando como vida de todas as formas, de maneira organizada, chamado por alguns Deus, pelos outros Espírito e pelos espiritualistas inteligência infinita. Esta é a maneira de ver Deus do ponto de vista paranormal, ok? Outros médiums, como a americana Sylvia Bourne, acreditam em ambos, que Deus Pai e Deus Mãe, né? Que ela chama de Asna. Ela diz que Asna é o complemento do Pai, adorada como sua imagem e complemento por mais de 20 mil anos. O Deus Pai é caracterizado pelo intelecto, enquanto Deus Mãe é caracterizado pela emoção. Então este é o ponto de vista da visão paranormal concernente a Deus. Vocês podem perceber que nem eles estão em consonância com eles mesmos, né? Agora, do ponto de vista cristão, qual é o ponto de vista cristão sobre essa questão de Deus? Ok? Bem, a doutrina panteísta de que Deus é tudo é antibíblica. Você não acha essa doutrina nas Escrituras. Ok? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Esse ponto de vista panteísta, ela destrói todas as distinções entre criação e o Criador. Ok? Então, como dizia o saudoso apologista Norman Geisler, ele afirmou que toda suposta relação eu-você, eu, reduz-se para eu. Na perspectiva bíblica, Deus é eternamente diferente do que ele criou. Deus é infinito e eterno, criou todas as coisas do absoluto e do nada, né?
Outros versículos também apontam para a verdade de que Deus criou todas as coisas, como nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Você vê também o Salmo 33, verso 8 e 9, e o Salmo 148, verso 5. A Bíblia mostra também que Deus ele é onipresente, conforme encontramos no Salmo 139, versos 7 e 9. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, portanto ele é onipresente. É bem diferente do panteísmo ensinado pela visão paranormal, ok? Mas Deus, não é também panteísta com o universo. Ele está unido com o universo. Ele é criador do universo. Totalmente diferente, tá? Ele permanece eternamente distinto da criação e da humanidade, né? E conforme até o Hebreus, o versículo que nós lemos aqui. E existem outros versículos que provam que Deus é o criador. Além disso, o ponto de vista paranormal, ele falha ao lidar adequadamente com a existência da realidade do mal no mundo. Se Deus é a essência de toda a forma de vida na criação, então alguém deve concluir que ambos, o bem e o mal, se originaram de alguém e da mesma essência, ou seja, de Deus. Né? Ao contrário disto, entendemos que a Bíblia diz que é luz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 5. Evidentemente que nada pode surgir fora de Deus, ok? Tanto o bem como o mal não poderia surgir do nada, ok? Mas isso não faz Deus ser o autor do mal, autor do pecado, do que fazendo com que os homens pequem, porque Ele quer que peque. O homem é responsável pelas suas maldades, ok? Mas essa visão panteísta e paranormal, ela é totalmente diferente daquilo que é expressado nas Escrituras Sagradas, ok? Então, em 1 João 1, verso 5, é particularmente convincente com o grego, no qual se traduz literalmente: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João não poderia ter dito isso de forma mais eficaz, ok? Então, isto está relacionado com a advertência que nós vemos no livro de Isaías, tá? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dizer que o bem e o mal são provenientes da mesma essência de Deus é o mesmo que chamar o mal de bem e o bem de mal, tá? Ao contrário da visão de que Deus é uma força impessoal, a Bíblia revela que Deus é uma pessoa. Mais especificamente, Deus é um ser consciente que pensa, sente, planeja, ok? Então, Deus também coloca os seus propósitos em ação, a sua vontade, os seus decretos, tudo está debaixo da vontade de Deus. Uma pessoa que se empenha em relacionar-se com Deus, ela entenderá a veracidade do Deus pessoal. Você pode falar com uma pessoa e obter uma resposta, mas com Deus você realmente o sentirá plenamente. Né? Você pode falar sobre os seus sentimentos, né, e ideias com esse Deus pessoal. Você pode argumentar com Ele, ok? E até mesmo odiá-lo, se você estiver longe de Deus. Então, através dessa definição, Deus pode ser
compreendido como uma pessoa. Tá? A Bíblia também mostra Deus como um pai amoroso, a quem os crentes clamam, Abba Pai, conforme Romanos capítulo 8, versículo 15, também Gálatas capítulo 4, verso 6. Abba é um termo aramaico de grande intimidade, que significa vagamente papai. Jesus geralmente falava de Deus como um pai amoroso. De fato, Deus é o próprio Pai das misericórdias de todos aqueles que nele creem, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bem, o saudoso apologista, né, e pioneiro na prática da apologética cristã nos Estados Unidos, Dr. Walter Martin, ele esclarece bem a natureza de Deus quando ele diz o seguinte: esta onipotência, essa presença onipotente, representa ações que somente uma personalidade é capaz. Ou seja, Deus ouve, Deus observa, Deus cria, Deus sabe, conforme Jeremias 29:11. Deus tem uma vontade, conforme 1 João capítulo 2, versículo 17. Este é o Deus do cristianismo, onipotente, onisciente, onipresente, que manifesta cada atributo da personalidade. Finalmente, a Bíblia não conhece nenhum segundo Deus, né? Ou um Deus mãe, conforme a visão paranormal acredita. A testemunha consistente da Escritura de Gênesis e Apocalipse aponta para um único Deus verdadeiro. Isso confirma cada página da Bíblia. Deus afirmou através do profeta Isaías. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu sou teu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus também disse em Isaías 46:9, eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. De maneira igual, no Novo Testamento, enfatiza a singularidade de Deus. Ok? Então, se nós formos verificar vários versículos das Escrituras, como 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, por exemplo, o apóstolo Paulo declarou que não há outro Deus senão o Deus bíblico. Ok? E Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e o estremecem. Então os próprios demônios acreditam em Deus. Somente acreditar em Deus não é o bastante. É necessário depositar fé nele. Acreditar que o seu filho morreu por você na cruz do Calvário. Esta e outras referências deixam absolutamente claro que existe somente um Deus. E esse Deus é o que a Bíblia revela. Diferentemente da visão paranormal, né, que ensina deuses, né, e deuses inexistentes. Fiquemos somente com a verdade da palavra de Deus. E que Deus possa ter misericórdia de todos nós através do seu poder e da sua graça. Fique na paz, até o próximo vídeo, e que, se você quiser ser inscrito neste canal, se inscrever, seja bem-vindo, deixe seus likes, seus comentários, e até o próximo estudo. Fique na paz. Amém. ¡Ánimo! Te doy $10.000 si dobras este dedo. ¡Ánimo! Mostra teu poder. Todos os demonios, por favor, mande